Queridos companheiros de jornada de aprendizagem, dando sequência ao mês destinado às obras de Allan Kardec, hoje apresentaremos o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, lançado em 18 de abril de 1857, há exatamente 163 anos. São 163 anos impactando vidas, mostrando-nos que é possível viver em um mundo melhor. São conhecimentos bastante atuais, apesar dos 163 anos de lançamento. Percebemos que muitas pessoas que frequentam as casas espíritas ainda não tiveram a oportunidade ou curiosidade de conhecer esta obra grandiosa. Há preferência pela leitura de um livro de páginas, contos ou mesmo um romance. Por esse motivo, a nossa pequena explanação tem como objetivo despertar a vontade de estudar esta grandiosa obra. Impossível falar da doutrina espírita sem citar Jesus, pois o Espiritismo é a própria doutrina do Cristo. Nós, naquela época, não pudemos compreendê-lo. Nós éramos mais duros e as palavras de Jesus não entravam em nossa consciência. Então, ele prometera um Consolador que viria depois dele. E aí está a doutrina espírita, que veio também com o objetivo de descortinar o mundo espiritual, mostrando as belezas de uma vida contínua, as vidas sucessivas. Disse Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Isso está lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, que Allan Kardec transcreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3. Mas antes de apresentar a vocês o Livro dos Espíritos, nós precisamos conhecer um pouquinho da história de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E quando eu digo codificador, é importante saber que Kardec, ele sistematizou os resultados da sua pesquisa e não inventou a doutrina espírita como muitos pensam. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon no dia 3 de outubro de 1804 e voltou à pátria espiritual no dia 31/3 de 1869.
Ele voltou à pátria espiritual com a idade de 65 anos, bastante jovem, e 12 anos de sua vida foram dedicados à sistematização da doutrina espírita. Falando um pouco de sua vida, seus antepassados eram advogados, dedicados à magistratura. Ele fez seus primeiros estudos em Lyon, onde nascera, mas a sua bagagem escolar fora completada em Yverdon, na Suíça. Foi discípulo do renomado Pestalozzi. E ele era dedicado aos estudos e era um brilhante aluno, visto que Pestalozzi, quando necessitava se afastar para ajudar outros países a implantar as suas teorias, Kardec o substituía em seus afazeres em Yverdon. Ele influenciou a reforma educacional tanto na França quanto na Alemanha. Ele era bacharel em letras e em ciências, doutor em medicina e defendeu brilhantemente a sua tese de doutorado. Era fluente em alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. Fundou em Paris um instituto semelhante ao de Yverdon e casou-se com Amélie Boudet, que era 9 anos mais velha do que ele, mas que os historiadores dizem que na aparência era bem mais jovem do que ele. Em 1855, o Sr. Carlotti procurou Kardec e começou a conversar com ele, discorrendo acerca dos fenômenos espíritas. E falou mais do que 1 hora com Kardec, mas ele se exaltou muito, ele estava tão surpreso, e mostrava um entusiasmo tão grande que Kardec não o levou muito a sério e desconfiou da sua exaltação. Em maio de 1855, ele fora à casa da senhora Roger, que era sonâmbula, em companhia do senhor Fortier, que era o seu magnetizador. Lá encontrou a senhora Plenemaison e o senhor Patier. E esse casal conversou com ele com menos entusiasmo e fora conversando e mostrando fatos, E aí ele testemunhou então alguns fenômenos das mesas girantes. E ele foi observando uma reunião aqui, uma reunião ali, e ele disse o seguinte: minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Era a conclusão dele. Entrevi, sob essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa séria. E como que a revelação de uma nova lei. Então, ele percebeu que por trás daquela brincadeira havia um toque de seriedade. E era algo que merecia, então, a sua atenção e estudo. Kardec, como nós já dissemos, era uma pessoa letrada. Ele era um pesquisador. E como todo pesquisador, ele adotou uma metodologia
uma metodologia de estudo experimental. Então, seu método fora experimental e ele nunca elaborou teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava e fazia um encaminhamento lógico dos fatos, deduzia consequências daqueles efeitos observados e aí ele procurava uma causa. E partia do princípio que não há efeito sem causa. Tudo aquilo que não é obra do homem é, consequentemente, obra de Deus. E aí ele foi pesquisando, ele foi anotando, foi observando, e um dos primeiros resultados para que nós observemos o critério de trabalho de Kardec, ele disse: os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham limitava-se ao grau que havia alcançado de adiantamento, né? A opinião deles tinha o valor de um valor pessoal, né? E essa constatação, né, o impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por algum deles. Então, observemos o critério, né? Então, os espíritos são almas, né, que deixaram, então, a Terra. E quando deixaram, tinham um certo conhecimento. Então, não era possível confiar naqueles espíritos que estavam fazendo aquelas revelações assim de imediato. Era necessário, então, certo critério. E ele continuou dizendo: entretanto, o simples fato da constatação com os espíritos, dissessem aquilo que dissessem, provaria a existência do mundo invisível. E isso já era essencial para a sua pesquisa. Era um campo de pesquisa que ele precisava, então, se dedicar. E nessa figura nós podemos observar Kardec fazendo parte, então, de reuniões. E ele frequentava todas aquelas reuniões daquela época que o convidavam. E ele observou que pouco a pouco essas reuniões elas foram se tornando mais sérias. Aquele caráter de brincadeira, né, já fora ficando para trás. As perguntas que surgiam eram com outros objetivos, o objetivo mais de esclarecimento. E, consequentemente, a frequência a essas reuniões também fora modificada. Agora eram mais pessoas que se dedicavam à ciência, professores, matemáticos, físicos, né? E Kardec, incessantemente, ele não parava de coletar, então, os resultados, as respostas às suas perguntas. E ele levara para essas reuniões perguntas cada vez mais elaboradas. Questões de filosofia, questões da psicologia, questões da vida espiritual. E aí, quando ele percebeu que todos aqueles resultados que ele havia compilado e sistematizado já eram suficientes para uma doutrina, né? Ele então publicou o livro dos Espíritos no dia 18 de 4 de 1857, com 501 questões, né? O livro dos Espíritos, ele é constituído de perguntas e respostas. Kardec
como eu disse, ele era muito criterioso e ele não confiava somente naquilo que ele estava vendo com aqueles médiums. Ele submetera o seu trabalho a outros médiums, a mais 9 ou 10 médiums, né? E quando ele recebia as respostas e ele percebia, então, a constatação das respostas que ele já tinha, então ele se sentiu mais seguro. Foi somente a partir disso que ele publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, mas seus estudos não pararam aí. E em 1860, 3 anos depois, ele publicou o Livro dos Espíritos com 1018 questões, mas se nós observarmos, né, nas nossas edições atuais, nós temos 1019 perguntas. Isso porque houve um erro, talvez um erro gráfico, não sabemos, não é? Que a questão 1011 ela não existe, ela pulou de 1010 para 1012, né? Então, na realidade, são 1018 questões. Mas os seus comentários, ou seja, os comentários de Kardec, das suas observações, né, em cada parte. O Livro dos Espíritos, ele nos abre, né? Ele nos abre uma porta, né? É uma interligação entre dois mundos, né? O mundo material e o mundo espiritual. E ele faz uma grande revelação para nós. Ele mata a morte, mostrando-nos que a morte do corpo físico é apenas uma passagem para a verdadeira vida, a vida espiritual. E responde a várias questões, não é? E por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, as consequências das nossas vidas, da nossa forma de viver. Então, é assim uma grande oportunidade para nós descortinarmos esse mundo, o mundo dos espíritos. Além disso, né, o Livro dos Espíritos nos abre essa porta para que comecemos um exercício que às vezes nós não fazemos, que é o exercício de pensar, né? Raciocinar acerca dos porquês da vida e de não aceitarmos prontamente tudo aquilo que nos oferecem. Kardec já nos dissera que é preciso duvidar, né? É preciso pesquisar. Ele disse: duvide, questione, pesquise, né? E é isso que devemos fazer diante de uma ideia nova. Foi isso que ele fez, né? E todos aqueles que se propuseram a estudar a doutrina espírita na sua essência, jamais a contestaram, né? Então, o Livro dos Espíritos nos abre a porta da visão de um novo mundo, de um mundo melhor, de um mundo diferente, de um novo jeito de viver, um jeito libertador, sem determinismos, não é? De um modo equilibrado e um modo mais feliz. Porque quando nós compreendemos o grande objetivo que nós temos aqui neste planeta, nós vamos viver de uma forma diferente. Mas ao olharmos através dessa porta que o Livro dos Espíritos nos abre, percebemos também que existem várias portas, que a nossa não é a única. Isso nos remete a uma certa tolerância, um certo entendimento e aceitação em relação às outras religiões, às outras crenças, pois precisamos entender que outras pessoas ainda necessitam
de outras propostas. E se olharmos com o coração, nós vamos ver que tudo nos leva ao mesmo objetivo, que é chegar a Deus, apenas com caminhos diferentes. O Livro dos Espíritos, ele foi organizado de uma forma bastante didática. E através da sua leitura, nós vamos ter várias respostas, conforme eu já disse anteriormente, né? Ou seja, o que é o Espiritismo? Em que se baseia essa doutrina tão nova e ao mesmo tempo tão velha, né? Eu sou espírito? Por que eu sofro? Como ser espírita? E por que ser espírita? Por que estudar a doutrina espírita? E vamos dissecar, então, essas partes do Livro dos Espíritos. Então, ao pegarmos esse livro, nós vamos nos deparar com uma introdução e uma introdução longa. Aqueles que têm por hábito começar o livro do capítulo 1 e nem ler a introdução, aconselhamos a ler sim a introdução do Livro dos Espíritos. É impossível mesmo entender tudo da obra sem lermos essa introdução. Vamos observar que só a introdução já dá para nós uma grande base do que é a doutrina espírita. Nós vamos nos deparar com mais de 30 páginas falando sobre a filosofia espírita. Depois vamos ver as causas primárias, o mundo espírita, as leis morais, que eu particularmente gosto muito, e as esperanças e consolações. De todas essas partes, né, cuidadosamente elaboradas, foram elaboradas com muito cuidado, sempre com um porquê, uma razão de ser. A introdução do Livro dos Espíritos deu origem ao livro O que é o Espiritismo, que trata da filosofia espírita. Por sua vez, as causas primárias deram origem à Gênese, ou seja, à origem. É um livro que trata da parte científica do Espiritismo. O mundo espírita fala sobre o Livro dos Médiuns, que é um livro fantástico também, que responde a muitas perguntas nossas. As leis morais deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo e esperanças e consolações ao livro O Céu e o Inferno. Dissecando ainda mais a parte 1, ela consta de 75 questões, né? Vai da número 1 até a questão 75. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A parte 1 das causas primárias fala de Deus. E nós, às vezes, podemos nos surpreender com a resposta simples dos espíritos, mas com a leitura, né, dos outros capítulos, nós vamos ver que as outras perguntas giram em torno dessa primeira. Todas elas falam de uma forma indireta de Deus. Capítulo 2, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. A parte 2, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, é a parte mais longa desta obra. Vai das questões 76 até a 613. E
uma parte fantástica, não é? A parte que nós precisamos, então, de ler com muito cuidado, aliás, toda a obra, né? Mas fala dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito quando extinta a vida corpórea até a vida espiritual, da pluralidade das existências, da vida espírita, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, onde nós vamos perceber que os espíritos interferem muito mais em nossas vidas do que aqui imaginamos, que nós, na maior parte do nosso tempo, não estamos sós, né? Fala também das ocupações e missões dos espíritos e dos 3 reinos. A parte 3, né, que deu origem lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, né, fala das leis morais, da lei divina ou lei natural, da lei de adoração, da lei do trabalho, de reprodução, conservação, destruição, da lei de sociedade, de progresso, igualdade, da lei de liberdade, justiça, amor e caridade e da perfeição moral. Então, nós de forma intuitiva sabemos quando estamos certos e quando não estamos agindo de acordo com as leis morais. E estudando essas leis, nós vamos ter mais respaldo e vamos compreender mais os nossos objetivos aqui nesse planeta, que é a nossa escola. Na parte 4, nós temos as questões de 920 até 1019. Então, fala das penas e gozos terrestres, ou seja, nos faz pensar no nosso modo de vida e nos mostra o que pode acontecer conosco ao deixarmos o nosso plano físico. Fala das penas, dos gozos futuros, o que nos aguarda. E curioso é que a doutrina espírita, ela não nos proíbe de nada. Ela nos mostra que temos o nosso livre-arbítrio, mas, por outro lado, nos esclarece do que nos pode acontecer quando nós extrapolamos o nosso livre-arbítrio. E nessa figura, aí está Kardec, ao lado do Mestre Jesus e o Livro dos Espíritos, dando, como já dissemos, origem às demais obras da codificação e mais as obras póstumas, né, que contêm as impressões de Kardec, as suas ideias, não é? Que é um livro também que nós precisamos ler. Aí está, então, o Consolador prometido por Jesus. Nesse slide estamos mostrando, além das obras que foram escritas em 12 anos, temos também a Revista Espírita, que foi escrita paralelamente ao Pentateuco. Kardec não se contentara apenas em escrever e publicar o seu livro. Ele mensalmente publicava a Revista Espírita. E na Revista Espírita, se nós tivermos oportunidade de consultar, vale a pena conferir quantos ensinamentos nós encontramos nessas obras. Há um volume que é o Índice Remissivo, onde nós podemos encontrar todos os assuntos que queremos pesquisar.
Nós que estudamos muito a doutrina espírita, que nos dedicamos então a promovê-la, né? Nós temos a obrigação de estudar não só as obras, mas também a revista espírita, pois ela constitui em grandiosa literatura e grandiosa fonte de pesquisa como ponto de partida. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, ele diz: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso está lá no Evangelho, capítulo 6, item 4. E trouxemos alguma coisa da filosofia kardeciana, onde ele diz: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ele fala aqui, né, do espiritismo ciência, né? Então a fé, ela precisa ser raciocinada, ela precisa estar condizente com os nossos princípios, né, filosóficos, científicos, né? É como um pássaro que necessita de 2 asas para voar. A ciência precisa estar lado a lado com a religião. Então a fé, ela só é inabalável se nós pudermos encará-la frente a frente à razão. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, ele fala então, da nossa vida futura. Então, aqui no planeta Terra, na nossa escola, nós estamos aqui para aprender, para evoluirmos, para melhorar as nossas condições, pois um dia vamos dar sequência à nossa vida no mundo espiritual e o que encontraremos lá vai depender da nossa semeadura aqui. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, nesse postulado, Kardec, ele diz, né, que a doutrina espírita, ela é uma realidade, mas não há necessidade de ser espírita, né, para que possamos chegar ao reino de Deus, pois toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Foi o que dissemos anteriormente, não é? Que todos nós desejamos chegar até Deus e todos nós chegaremos um dia, e que há várias portas, há vários caminhos, e a doutrina espírita é uma delas. E não basta dizer-se espírita, né? Há aqueles que dizem que têm orgulho de ser espíritas, né? Então, nós já sabemos que não basta bater no peito, dizer-se espírita. Aquele que o é de coração, prova-o por seus atos. Se nós conhecemos a doutrina espírita, se estudamos os seus postulados, então precisamos colocá-la no nosso dia a dia,
aproveitando todas as nossas oportunidades. E essas oportunidades estão aí, diariamente. Cabe a nós, então, vivenciar. Sei que é uma tarefa desafiadora, mas estamos todos matriculados na escola do bem. Já conhecemos e sabemos o que precisamos fazer para chegar até Deus. O Livro dos Espíritos também apresenta uma conclusão, e é uma conclusão brilhante, dividida em 9 itens. Fala das consequências futuras dos atos de nossa vida presente. Retoma os conceitos básicos da doutrina espírita e faz um harmonioso arremate, então, de toda a obra. Então, meus queridos irmãos, apresentamos essa obra fundamental para o nosso conhecimento, fundamental para a nossa vivência diária. Está aí uma grande lei: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec, 3 de outubro de 1804 a 31 de março de 1869. Eu não esgotei o assunto e fica o convite para que todos possam estudar essa obra maravilhosa da codificação. Este slide nos convida à oração. Então vamos mentalizar a figura meiga do Mestre Jesus. Imaginemos que ele está entrando neste recinto, iluminando todos os cantos desta sala, espalhando a sua luz por toda a casa, preenchendo todo o nosso ser. Imaginemos essa luz se expandindo, chegando aos lares dos nossos vizinhos, envolvendo toda a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Toda a nossa cidade iluminada, assim como o nosso estado, o nosso país, todos os continentes, o nosso planeta. E assim, Mestre, sentindo a sua presença, envolvendo e presidindo o planeta Terra, agradecemos por tudo que estamos recebendo neste instante e rogamos o seu amor, a sua compaixão, para que possamos nos sentir mais fortalecidos diante dos desafios do momento. Ampara, Mestre, os nossos propósitos, para que possamos seguir em frente, confiantes de que não estamos sós. Que este momento tão rico em oportunidades de resgate, aprendizado e transformação possa ser percebido por toda a humanidade, a fim de que a fraternidade reine em nosso planeta. Senhor, neste instante, tantos corações estão aflitos e enfermos. Uns encontram-se nos leitos dos próprios lares, outros nos hospitais. Que todos possam ser envolvidos por essa corrente de amor e luz. Protegei, Mestre,
os profissionais que se encontram na linha de frente do tratamento dos enfermos, dando-lhes força, fé, coragem e esperança. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja.